Bom dia, meus irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, seja sobre a sua vida e de toda a sua família. Com a graça do nosso Deus, estamos aqui hoje no dia 27 de setembro de 2020, encerrando aí quase mais um mês, e nós somos de fato agradecidos por tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, pelo seu cuidado, o seu amor, por cada um de nós. E nós estamos aqui para mais uma aula de escola bíblica dominical. Mais uma vez eu quero agradecer você que tem feito parte dessa campanha que nós temos realizado desde o começo da pandemia, uma campanha chamada de A Caixa Está Vazia. Nós ainda estamos recebendo doações, estamos arrecadando alimentos não perecíveis, roupas infantis, roupas de adultos também, fraldas geriátricas, fraldas infantis, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, enfim. Continue trazendo as suas doações, vamos juntos abençoar vidas, abençoar famílias. Se você precisa de algum desses itens, nos procure. Se souber de alguém também precisando de algum desses itens, nos procure. Vamos sim abençoar pessoas em nome de Jesus. A você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva, curta os nossos vídeos, compartilhe, faça o mesmo no canal da Igreja Presbiteriana de Laranjeiras, na Igreja Presbiteriana de Serra Dourada 2 também. Compartilhe os nossos vídeos, vamos juntos semear a palavra do nosso Deus. É uma grande oportunidade que nós temos aqui de poder fazer com que o Evangelho chegue a pessoas que de repente de forma presencial não estariam aqui conosco. Então, abençoe vidas também, semeando o Evangelho. Graças a Deus, nós estamos aqui para mais um estudo, continuando a nossa série no Sermão da Montanha, e hoje nós vamos ver um pouquinho no capítulo 7 agora, versículos de 1 a 6. Acompanhe comigo, então, a leitura da palavra de Deus. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos dilacerem. Amém, meus queridos? Nós veremos aqui, com esse texto, como ele nos ensina a lidar com os nossos pecados nas nossas vidas e também na vida daquelas pessoas com quem nos relacionamos. Nesse texto, Jesus descreve para nós aqui o que devemos fazer quando sabemos que o nosso próximo está em pecado. Quando nós nos lembramos de vários estudos aqui dentro do Sermão da Montanha, nós percebemos, nos lembramos, é claro, que Jesus sempre alertou os seus discípulos acerca do falso ensino, da justiça própria dos fariseus. O que eles faziam? Eles diminuíam as exigências da lei no que diz respeito à luxúria, ao divórcio, tratamento acerca dos inimigos, os juramentos, enfim. A disciplina espiritual que os fariseus praticavam, como por exemplo dar, o jejuar, o orar, eram simplesmente pura autopromoção. Eles queriam o louvor para si mesmos, eles não queriam honrar e glorificar a Deus. E aí Jesus então adverte os seus seguidores para que não sejam como os fariseus, não sejam como eles. E quando nós olhamos para esse texto que vamos estudar hoje, é claro que a ordem que Jesus dá aqui para que não venhamos a julgar o nosso próximo, com certeza se constitui um desafio para cada um de nós. Para que seus discípulos, para que nós, seguidores de Cristo Jesus, não sejamos como fariseus, como hipócritas. Afinal de contas, o ato de julgar pode vir até mesmo num sentido de se exaltar, visto que abre portas para a gente cair nessa cilada de se achar melhor do que o outro, que cometeu tais e tais erros. Não, eu não faço isso. Um bom exemplo disso é quando nós vemos a parábola do fariseu e do publicano, em que ambos estão ali no templo fazendo as suas orações, e a gente pode perceber isso no texto, a atitude clara do fariseu. Lá em Lucas nós vemos, o texto nos diz, o fariseu posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de
tudo quanto ganho. Percebam, meus queridos, que, infelizmente, também estamos sujeitos a esse erro, à medida em que nós crescemos no conhecimento, na disciplina, na palavra do nosso Deus. Paulo escreve aos Coríntios, chegando a relatar, dizendo o seguinte: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. E nós precisamos, meus queridos, trabalhar sempre o amor nas nossas vidas. É claro que esse amor é o amor que nós aprendemos com Jesus, o amor que nós aprendemos na palavra de Deus. É o amor de Deus por nós. Precisamos estar atentos, em comunhão com Jesus, em oração constante, para que exatamente não venhamos a nos ensoberbecer diante dos nossos irmãos, seja por causa do pecado, seja por causa do nosso conhecimento ou da nossa disciplina em relação à obediência à palavra de Deus. Nós precisamos nos lembrar que já fomos imaturos alguma vez, que não líamos a Bíblia e assim nós não estávamos preparados na luta contra determinados pecados em nossas vidas, que de repente seja a dificuldade de algum outro irmão nosso. Quando nós nos esquecemos da nossa própria propensão à fraqueza, nós nos tornamos então fariseus, hipócritas, julgando e condenando os outros, nos exaltando ao invés de exaltar o próprio Deus, rebaixamos as outras pessoas ao invés de olhar para nós mesmos. Apesar de nós termos nascido de novo, ao termos um encontro pessoal com Cristo Jesus, infelizmente ainda temos natureza pecaminosa. Isso para o resto das nossas vidas aqui nessa terra. Nós também vivemos em um mundo caído, um sistema que é totalmente anti-Deus. E por fim, é claro que nós temos o conhecimento de que Satanás está nos tentando constantemente. Mas enquanto estivermos aqui nessa terra, sempre lutaremos contra o pecado e sempre nós vamos precisar ajudar também o nosso próximo a lidar com seus problemas no que diz respeito ao pecado, a lutar com os pecados que eles têm também. E é nesse texto aqui de Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 6, que nós vamos ver aqui alguns princípios que podemos adotar nas nossas vidas para que exatamente venhamos a ajudar outras pessoas que têm lutado com os seus pecados. E o primeiro princípio que nós podemos aprender aqui é que nós devemos evitar uma disposição crítica. O que isso quer dizer? Veja comigo os versículos 1 e 2 que dizem o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Será que quando Jesus fala aqui para a gente não julgar, significa que nós nunca devemos julgar então? Claro que esse texto ele tem sido muito mal interpretado ao longo dos anos, principalmente por aquelas pessoas que não têm nenhuma afinidade com a leitura bíblica, com o cristianismo, enfim. Sabemos que existem pessoas que desejam permanecer em seus erros, permanecer com as suas vidas de pecado e usam esse texto exatamente como desculpa. Não me julgue, cuide da sua vida que eu cuido da minha. Com certeza você já ouviu alguém dizer isso, talvez até quem sabe nós mesmos já tenhamos essa atitude. Mas ao observarmos o contexto no qual esse texto está inserido, nós vemos a interpretação dele que caminha no seguinte sentido. Por exemplo, versículo 6, Jesus diz aqui para não dar o que é sagrado aos cães e nem pérola aos porcos. O que isso quer dizer? O entendimento aqui, meus queridos, é que existem algumas pessoas nesse mundo, e frequentemente até mesmo dentro da própria igreja, que não apenas rejeitam, mas que tomam ali a palavra de Deus como sendo algo hostil para suas vidas. E elas mesmas se tornam contrárias, então, à palavra de Deus. Nessa situação, nós devemos discernir o caráter dessas pessoas e potencialmente não compartilhar as pérolas que o Senhor Deus tem para as nossas vidas. São pessoas que, ao invés de apreciar a graça de Deus, o amor de Deus, elas rejeitam. Ainda no capítulo 7, aqui mais adiante, nós ainda veremos que Jesus diz que existem lobos em pele de cordeiro, falsos profetas dentro da igreja, e nós devemos discernir então isso tudo. Devemos discernir essas pessoas por conta dos seus frutos. Jesus ensina que nós devemos ter esse discernimento, ou seja, nós devemos sim julgar justamente o caráter das pessoas. Por isso é que nem todo julgamento é proibido por Cristo Jesus. Nós precisamos avaliar então o contexto, saber de fato avaliar o caráter das pessoas. O julgamento que Jesus proíbe aqui é quanto ao coração das pessoas. É olhar para alguém e atribuir a elas as piores intenções. Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Perceba o que Paulo diz
na carta aos Coríntios. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Percebam que, frequentemente, ao criticar as outras pessoas, nós vamos muito além dos limites do julgamento humano. Nós passamos, muitas vezes, a achar que nós podemos sondar corações. São situações em que, não conhecendo as pessoas, nós dizemos: fulano ora bonito porque quer que as pessoas o admirem, mostrando ali uma forma de ser espiritual. Ciclano usa tal roupa porque é metido. Enfim, muitas vezes nós já fizemos esse tipo de julgamento, mas nós devemos deixar os motivos do coração apenas para Deus. Ele é o único qualificado para saber e julgar os intentos do coração humano. Muitas vezes nós também julgamos as pessoas por raiva, por orgulho ou por ciúmes, e não porque amamos aquela pessoa e queremos realmente olhar para ela com bons olhos. O perigo disso é que nós nos alegramos até mesmo com o fracasso delas, abrindo brecha até mesmo para que a fofoca faça parte das nossas vidas. Por algumas outras vezes também, nós somos tentados a julgar as pessoas sem ter todas as informações. É quando, por exemplo, nós ouvimos apenas um lado da história em que duas pessoas estão em conflito. Ouvimos apenas um lado, não o outro. Só que Jesus nos ensina que se nós formos críticos, não amando o nosso próximo, nós somos insensatos na maneira como julgamos. Também nós seremos tratados da maneira como julgamos. E aqui nós devemos nos lembrar, meus queridos, das bem-aventuranças que nós vimos lá no princípio. Quando Jesus disse, por exemplo, bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque alcançarão misericórdia. O julgamento, cheio do Espírito, é construtivo, exatamente porque ele edifica o nosso próximo. Por isso, meus irmãos, vamos evitar o julgamento farisaico, o julgamento hipócrita, e isso a todo custo, para que assim nós venhamos a ministrar com eficácia na vida daqueles que lutam com seus próprios pecados. O segundo princípio que nós podemos aprender aqui, para que nós possamos ajudar as outras pessoas em meio à luta com seus pecados, é exatamente praticar o arrependimento. Veja comigo os versículos de 3 a 5 de Mateus 7, que diz: Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Quando Jesus usa aqui a analogia de uma pessoa tendo um cisco no olho e uma outra tendo uma viga de madeira muito grande, Jesus está descrevendo aqui como o pecado nos cega a capacidade de avaliar e de ministrar ao nosso próximo diante dos seus pecados. Essa propensão que nós temos de focar nos pecados dos outros e muitas vezes diminuir os nossos próprios pecados, é claro que teve início lá na queda de Adão e Eva no Jardim do Éden. Isso porque depois deles haverem pecado, ao invés de reconhecer a sua própria falha e a gravidade do seu pecado, eles se concentraram nas falhas dos outros. Quando Deus perguntou a Adão se ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que Adão respondeu? Foi a mulher que você me deu. A mulher que você me deu do fruto e eu comi. Percebam que Adão culpou a Deus e culpou a mulher. Percebam que a tendência do pecado nas nossas vidas é essa, é sempre minimizar aquilo que nós fazemos, aumentando muito mais as falhas das outras pessoas. Isso, meus queridos, acaba nos levando a uma avaliação incorreta das falhas dos outros, fazendo então com que nós sejamos excessivamente rigorosos com essas pessoas. Nós podemos ainda citar como exemplo a história do próprio rei Davi, que cometeu adultério com Batseba, matou o marido dela, cometeu estupro, assassinato, e aí depois ele se casa com ela ali, tentando ali se redimir. Mas em resposta a isso, o profeta Natã contou-lhe uma história de um homem rico e um outro homem pobre, dizendo o seguinte: olha, o homem pobre tinha uma cordeirinha que ele muito amava. Já o homem rico, é claro, tinha muitas ovelhas, tinha gado em fartura, em grande quantidade. Só que certa vez chegou um convidado desse homem rico, e o que ele fez?
Ao invés dele sacrificar um de seus animais para servir ali ao seu convidado, ele mandou matar a cordeirinha daquele homem pobre. E aí quando Davi ouviu essa história contada por Natã, ele ficou indignado. Ele disse o seguinte: esse homem certamente deve morrer. E aí Natã responde a Davi o seguinte: você é esse homem. Davi estava sofrendo ali de uma cegueira espiritual, exatamente por causa da trave que estava no seu olho. E nós precisamos, meus queridos, clamar ao Senhor que nos livre dessa cegueira, nos dando então humildade, nos dando discernimento, promovendo em nós o arrependimento dos nossos pecados. Jesus ensina aqui nesse texto a olhar para dentro de nós mesmos, a olhar para cada um de nós primeiro, observar os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. E essa deve ser uma prática contínua nas nossas vidas. Ao ler a palavra de Deus, ao ouvir um sermão ou um estudo bíblico, ao orarmos a Deus, nós precisamos nos concentrar em nós mesmos, não apenas nos outros, mas precisamos olhar para dentro de nós. É dessa maneira que nós teremos então humildade em recorrer a outras pessoas, pessoas que nos amam e que se importam conosco, para que elas então nos ajudem a avaliar, a olhar para as nossas próprias vidas também e discernir as nossas falhas. É por causa dessa propensão que nós temos à cegueira espiritual é que todos nós precisamos de pessoas assim como o profeta Natã. Precisamos de pessoas que muitas vezes apontam sim o pecado nas nossas vidas, mas que venham fazer com que a gente tenha essa atitude de arrependimento. Porque ao agirmos assim, nos cercando desses cuidados, a porta vai estar sempre aberta para nós confessarmos os nossos pecados e assim abandoná-los. Isso é o arrependimento. Nós só conseguimos ajudar o nosso próximo de maneira eficaz se tivermos essa postura do arrependimento, confessando o nosso erro e o abandonando. A palavra de Deus, meus queridos, nos ensina que devemos fugir da aparência do mal, precisamos sair fora de qualquer coisa que venha a nos tirar dos caminhos do Senhor, para que assim nós possamos ser bênção na vida uns dos outros. O terceiro princípio aqui, para que nós possamos ajudar as pessoas que têm lutado com seus pecados, é exatamente cuidar amorosamente do nosso próximo. Veja comigo que o versículo 5 de Mateus 7 diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. E é interessante nós percebemos aqui, meus queridos, que Jesus fala de olhos aqui nesse texto, exatamente porque os nossos olhos são algo delicado, fáceis de causar danos permanentes. E é por isso que quando um médico está realizando uma cirurgia nos olhos, ele deve ter todo cuidado, ele deve ter toda atenção, ele deve agir com cautela. E da mesma maneira nós devemos colocar isso em prática na vida do nosso próximo. Porque se nós formos rudes, críticos, assim como os fariseus, nós apenas vamos prejudicar os outros. Por isso nós precisamos cuidar de maneira amorosa. Percebam que Paulo descreve aos Gálatas dizendo o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Paulo reconhece aqui, meus queridos, que existe sim uma certa tendência em cada um de nós de sermos duros com aqueles que lutam com os seus pecados. Por isso ele chama a cada um de nós a sermos gentis, a sermos amorosos. Paulo fala exatamente aos espirituais, porque ele sabe que o ser humano precisa viver na dependência total de Deus, na dependência do Espírito de Deus. Aqueles que confiam no Senhor sabem que não podem vencer o pecado por si mesmos. Eles reconhecem que são totalmente vulneráveis ao fracasso e por causa disso se aproximam ainda mais de Deus, que os torna então ainda mais graciosos, amorosos com outras pessoas. A palavra de Deus nos ensina, nos mostra que quando Isaías viu a Deus, ele viu as suas próprias imperfeições. Ele declarou o seguinte: ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E nós sabemos, meus queridos, que não existe ninguém melhor do que ninguém. Todos estamos no mesmo patamar, todos somos pecadores, todos somos falhos. Todos nós precisamos desesperadamente do Senhor Deus e da sua graça sobre as nossas vidas, porque só Ele pode transformar cada um de nós, só Ele pode transformar os nossos corações.
por meio da ação do seu Espírito Santo, nós somos então levados a práticas espirituais como a oração, tempo de leitura da palavra de Deus, ao tempo de adoração, a comunhão com os nossos irmãos, com os santos e a obediência à sua palavra. A consequência disso tudo, meus queridos, é que o Espírito Santo produz em nós o fruto da gentileza, do amor, para que nós possamos exatamente ministrar aquelas pessoas que têm lutado com o pecado em suas vidas. E em quarto e último lugar, o quarto princípio aqui, para que nós possamos ajudar as pessoas que têm lutado com seus pecados, é que nós precisamos ter discernimento espiritual. Veja comigo o versículo 6 de Mateus 7, que diz: Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, os dilacerem. Todos nós sabemos que, antes de um médico fazer uma cirurgia, ele avalia algumas condições ali do paciente para que exatamente ele seja submetido àquela cirurgia. Em algumas ocasiões, embora a cirurgia seja necessária, ou se adia ou cancela por vários motivos. Os médicos precisam ter um discernimento, eles precisam ter certeza do que deve ser feito e as condições do paciente. E da mesma forma, meus queridos, nós precisamos de sabedoria, de discernimento ao ajudar as pessoas que lutam com seus pecados. Por isso que Jesus diz que nós não devemos dar o que é santo, o que é sagrado aos cães ou jogar pérolas aos porcos. Aquilo que é santo e as pérolas são metáforas que dizem respeito exatamente às doutrinas do reino, à palavra de Deus, o Evangelho. Certa vez Jesus chamou o reino de Deus de pérola de grande valor, de grande preço, que uma pessoa vende tudo para poder adquirir. Já os cães e os porcos que Jesus fala aqui nesse texto, ele não estava se referindo a animais que são domésticos, que são passíveis de serem domesticados, mas ele se referiu a animais selvagens, dos quais as pessoas tinham medo, porque as atacavam para que exatamente pudessem se alimentar. Então, o que Jesus está dizendo aqui, o que ele está ensinando, é que nós precisamos ter um discernimento apropriado, que algumas pessoas para quem nós pregamos o Evangelho, para quem nós compartilhamos da palavra do Senhor Deus, essa pérola de grande preço, ou pessoas até mesmo que tentamos ajudar a se livrar dos seus pecados, só se tornarão violentas contra nós. E nesse caso, nós precisamos deixá-las de lado. São pessoas que, como nós falamos anteriormente, lá no início, não reconhecem o valor daquilo que Deus tem de preciosidade para nossas vidas, que é a sua própria palavra, que é a sua própria pessoa em Cristo Jesus. Jesus disse aos seus discípulos que, quando eles fossem às cidades e pregassem o Evangelho, por exemplo, se as pessoas os rejeitassem, o que os discípulos deveriam fazer? Limpar a poeira dos seus sapatos e partir para outro lugar. Até mesmo o próprio Cristo Jesus, após ser rejeitado ali pelos fariseus, como eles diziam ali que as suas obras vinham de Satanás, o que Jesus fez? Ele começou a ensinar então usando parábolas. Veja então, por que Jesus começou a usar as parábolas? Olha comigo o texto de Mateus 13, que diz: Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Quando o povo de Israel, meus queridos, começou a rejeitar as palavras de Cristo Jesus, ele começou então a falar por parábolas, escondendo a verdade do reino de Deus para aquelas pessoas. Depois de compartilhá-las, é claro que ele explicaria o sentido, o significado de tudo aquilo para os seus discípulos. Isso porque Israel rejeitou a pérola de grande preço, a pérola de grande valor, rejeitou o próprio Jesus. Meus queridos, quanto a cada um de nós precisamos então desenvolver, demonstrar uma diligência no que diz respeito à mesma paciência que Cristo Jesus teve, compartilhando a mensagem do Evangelho com todos aqueles que estão dispostos a ouvir, a aprender de Cristo Jesus. E aqueles que rejeitam, nós devemos então esperar até que estejam prontos. Enquanto isso, o que nós fazemos? Compartilhamos com aqueles que desejam realmente compreender o Evangelho. Para aquelas outras pessoas, precisamos permanecer em oração pela vida delas. Nós podemos orar para que Deus abra os seus corações que estão muitas vezes endurecidos. Deus nos usa, creia nisso. Só que é Ele quem realiza toda a obra. Precisamos confiar no trabalho
do nosso Deus. Concluindo, meus queridos, como então nós podemos ajudar outras pessoas que lutam com o pecado em suas vidas? Relembrando que nós precisamos evitar sempre uma disposição crítica. Nós precisamos, em segundo lugar, praticar o arrependimento pessoal. Em terceiro lugar, nós precisamos cuidar amorosamente das pessoas. E em quarto lugar, nós precisamos ter um discernimento espiritual enquanto compartilhamos o Evangelho. Que assim Deus nos abençoe, Deus edifique a sua vida, a sua casa, cada dia mais, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais essa palavra do Senhor que veio aos nossos corações. Nós queremos de fato aprendê-la para colocar em prática nas nossas vidas, Pai. Como dissemos aqui, sabemos que todos somos pecadores, todos somos falhos, todos estamos nesse mesmo patamar, todos nós carecemos do Senhor, da sua graça sobre as nossas vidas, Deus. Somos pecadores e dependemos de Ti. Por isso, trabalhe em nossas vidas, que o Teu Espírito Santo nos fortaleça, que ilumine o nosso entendimento, que clareie as nossas vidas para que possamos perceber as nossas falhas, nos consertarmos diante do Senhor e assim depois venhamos ajudar o nosso próximo que tem lutado com seus pecados, para que sejamos bênção então na vida uns dos outros. Assim como o Senhor nos perdoou, nos ajude a perdoar também o nosso próximo, para que possamos caminhar juntos em obediência à Tua palavra, em amor ao Senhor. Muito obrigado, Deus, por mais esse momento de estudo bíblico. Muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos fez para nos alegrarmos no Senhor. Possamos ser bênção nesse dia na vida dos nossos familiares, na vida daqueles que estão ao nosso redor. Nos ajude, nos abençoe, seja conosco. E a oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Lembrando que às 15 horas temos um encontro com as crianças, a escola bíblica dominical delas. Coloque os seus filhos aí para participar, convidem os amiguinhos, os coleguinhas de escola, para que juntos eles possam aprender da palavra de Deus. E às 19 horas nós temos o nosso culto presencial na Igreja Presbiteriana de Laranjeiras. Então, se você fez sua inscrição, nós nos veremos lá com a graça de Deus. Deus nos abençoe, tenha um ótimo domingo na presença de Jesus. Grande abraço.